Está começando o Diário de Pernambuco TV. No prefácio da tetralogia Condenados à Vida, de Raimundo Carreiro, José Castelo diz que o autor nos leva a desconfiar do próprio humano e a considerar a possibilidade de uma esfera no inumano. Essa é a parte essencial, que eu chamo de fundamento da minha obra. Acompanhamos a conversa entre Carreiro e o editor Schneider Carpegiani sobre este lançamento, que será tema de debate na Flip 2018. A CEP Editora está lançando agora Condenados à Vida, que é uma tetralogia sua que reúne Somos Peras que se Consomem, Maçã Agreste, O Amor Não Tem Bons Sentimentos e o mais recente Tangulomango. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, na tua cabeça, por que você decidiu chamar essa obra de uma tetralogia? O que é que esses livros têm em comum em relação às outras obras da tua carreira? Bom, a resposta cabe, na verdade, duas perguntas. A primeira, o que é uma tetralogia? A tetralogia é, naturalmente, uma manifestação artística pouco conhecida no Brasil, talvez porque só existe uma grande tetralogia, que é de Hermílio Borba Filho, chamada Um Cavaleiro da Segunda Decadência. Na verdade, as tetralogias começam com os famosos concursos teatrais da antiga Grécia. E eram reservados um dia para cada autor que deveria apresentar uma tetralogia, que compreendia, ou compreende, 3 tragédias e uma comédia. Essas 4 obras do mesmo autor deveriam enfocar os mesmos assuntos com os mesmos personagens. Então chega a ser errado a gente falar que são romances dispersos, mas na verdade eles são obras voltadas para uma só obra. Nós temos hoje não um romance Condenados à Vida, mas uma tetralogia que em si é já um romance. O título desse livro também é bem provocativo, como os títulos que você coloca nas suas obras, Condenados à Vida, e é muito pesado também. Eu queria que tu falasse um pouquinho na escolha do que esse título ele resume bem a tua obra, porque você começa justamente como um julgamento, é como uma coisa até kafkiana isso, Até porque, inclusive, me coloca numa situação extremamente dolorosa, porque enquanto eu sou religioso e cristão e acredito na vida como uma dádiva de Deus, um presente que Deus nos dá, a ponto de que eu, nesse momento, no lançamento dessa tetralogia, eu estou me sentindo mais ou menos diante de Deus. E ele me perguntando, meu filho, eu lhe dei uma vida, o que é que você fez com ela? E a única resposta seria, escrevi, Senhor. Aí ele poderia dizer, precisava exagerar tanto. Aí eu dizia, bom, foi o Senhor. Eu estou tentando apenas interpretar, porque não tenha dúvida que a vida é uma dádiva divina. Mas o que é viver? Aliás, Aristóteles perguntava, o que é a existência? O que é viver? O que é estar nesse caldeirão de problemas sem nunca ter soluções, desde que o mundo começou? O que é viver, afinal, da vida? Carreiro, é curioso, porque assim, quando se fala muito dos teus livros, sempre se repetem alguns temas. Se repetem um tema de uma violência muito grande, ao tema do incesto, ao tema também, são romances também muito sexuais, toda a tua obra. Mas uma coisa, eu acho que esse livro, ele também levanta também um caráter político da tua literatura. Tanto quando você fala do Recife, dessas pessoas que vivem à margem da cidade, tanto emocionalmente como de uma forma social, e também de uma certa época do país, né? Não tenho dúvida. Eu queria que tu falasse um pouco também desse caráter político que a tua obra tem, que muitas vezes é meio um pouco esquecido. Olha, é verdade que minha obra é metafórica, mas é verdade, sobretudo, que minha obra é política, que eu estive sempre questionando o poder do status quo, o poder das elites sobre os mais pobres, o poder hoje consagradíssimo da imprensa sobre as pessoas de forma muito vigorosa. Minha obra nunca será panfletária, mas será política sempre. Em 1988, eu me sentei para escrever Maçã Agreste, que é uma obra de contestação e de busca política do entendimento das elites nordestinas e pernambucanas em cima do povo. Principalmente em cima das gentes mais humildes
que são as pessoas de cor. Inclusive, Tango é um livro em que Tia Guilhermina e Mateus compreendem o carnaval como a festa do perdão, o momento em que a classe branca se reúne para pedir perdão aos negros pela escravidão. Por tudo isso, se lembrava agora da Noite dos Tambores Encantados, o contrário da Noite dos Tambores Silenciosos, que vira fazia tanto tempo e que voltava com a força da libertação da raça. Será que agora, já que você conseguiu reunir o rebanho num livro só, será que agora teus próximos livros eles vão partir para outras temáticas? É possível, até porque o tumor está sajado, né? O tumor desmanchou-se, já não tem mais o carnegão, espremeu até sair a última gota de sangue e a última gota de pus. Agora eu posso respirar aliviado, sem dúvida nenhuma. Agora, essa semana parece incrível. Eu finalmente descobri, porque me incomodava muito essa temática, o tempo todo me atiçando, o tempo todo me provocando. Eu começava a me perguntar de onde é que vem essa obsessão pelo escatológico humano, pela dor humana, pelo abismo incrível que se chama viver, por isso condenados à vida. Esse é um abismo que não tem nenhuma maneira de se entender, nem de se explicar. Está saindo agora, coincidentemente, uma caixa com 4 ou 5 novelas, peças de Ibsen, que foi o autor que eu mais li na infância. Então, Ibsen trata desses assuntos. Eu me lembro como fosse hoje, das cenas finais, que me apaixonou muito. Então, eu descobri que foi Ibsen que jogou dentro de mim, porque esse autor eu lia aos 10 anos de idade, e meu irmão deixou para mim uma biblioteca imensa. E nessa biblioteca havia muitas peças de Ibsen. Agora, lá em casa tive uma grande vantagem, uma extraordinária vantagem. A minha família nunca me disse, não leia esse livro, não toque nesse livro, nunca. Lá em casa eu li o que quis ler. Depois de rever tudo isso, atendendo a sua resposta, é possível que eu mude até um pouco de temática, já que esse livro é, como se diz, espremer um tumor. Aqui é com um grande tumor que foi exprimido. Carreiro, tem uma coisa interessante. Tu sempre, quando fala de referências da tua obra, sempre cita muito autores estrangeiros. Ibsen, Dostoiévski, Tolstói. E quando a gente pensa no Brasil, tu fala de Ariano, sobretudo no começo da tua carreira. Mas que outros autores brasileiros, especificamente, tiveram influência no que tu escreve? Um dos problemas, e eu coloquei isso até, e o senhor vai me dar de corpo, foi quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever e aparecia um certo tom de regionalismo, umas coisas que logo cedo me começaram a dar problema. Aquela caveira de burro, aquela caveira de vaca ou de boi, que representava metafórica o regionalismo, me entristecia e até me enfurecia. Aí eu dizia a mim mesmo, quando eu era menino, eu vou escrever sobre isso, vou nada, eu vou um pouco mais além. Minha preocupação é com o abismo humano, ou como a eu costumo chamar, de abismo humano, de tormento humano. É tanto que por isso que eu, com facilidade, trabalhei com o armorial, porque o armorial tinha um sentido estético universal. Isso me ajudou muito a pensar a minha obra. Eu nunca escrevi sobre seca. Eu vou mais longe. Pode ser que eu seja um observador canalha, mas eu nunca vi uma seca na minha vida. Eu nasci e me criei no sertão. Ariano contava história de seca. Eu nunca vi uma seca. Eu vi homens pobres, miseráveis, famintos, famílias inteiras famintas. A minha mãe tinha um hábito, por isso que minha mãe tem importância muito grande na minha obra. Minha mãe, dia de sábado, que era o dia da feira, mamãe dizia, eu vou ali na feira. Quando voltava, mamãe chegava com, geralmente, um casal, marido e mulher, famintos, e os filhos vinham com eles. Mamãe acolhia essas pessoas em minha casa, em nossa casa, cuidava deles e até matriculava nas escolas. Ficavam lá em casa semanas e meses comendo para poder recuperar-se da fome. Isso eu me lembro profundamente. Como eu me lembro de mamãe indo comigo até o quintal, que nós tínhamos um quintal imenso,
Quando chegava no portão, a mamãe dizia, vamos, meu filho, dar dinheiro aos pobres. Isso foi a aula de socialismo que eu tive na vida, foi essa. E essas cenas da tua mãe ajudando essas pessoas, com essa cena da moedinha, de que você via, também pode resumir esse título, né? Condenados à vida, né? Condenados à vida. As pessoas que estavam nessa situação. Estavam condenados à vida. Papai e mamãe não sabiam ler, mas tiveram uma influência profunda na minha obra literária. Eu imagino que inconsciente, que papai, sem saber ler, se trancava de noite, todo dia de noite, a ler. Ele botava um livro na mão e passava a noite todinha com aquele livro na mão ali. Aquilo devia ter me causado, como menino, um encanto. Que livro bom é esse que a pessoa passa a noite todinha lendo sem saber ler? Aliás, tem um episódio que me impressiona muito. Papai, uma vez me chamou assim, meu filho, você é escritor, não é? Eu sou, meu filho, papai. Ele disse, eu só acredito que você é escritor bom se você publicar pela Zé Olímpio. Como é que o papai sabia de Zé Olímpio? E que a Zé Olímpio, naquele período, era a editora mais importante do país. E por que isso? Isso me encantou, até hoje me encanta. E você lançou para a Zé Olímpio? Lancei pela Zé Olímpio. Maçã Agreste para... Maçã Agreste uma Severa. Então, se você lançou para José Olímpio, você é um bom escritor. Parabéns. Pelo julgamento do meu pai, né? Eu cumpri minha tarefa, né? Agora, ele deve ter ouvido de alguém deve ter dito isso aí. Mas a frase é boa. Porque de repente meu pai veio. Quando tu lançaste o livro, tu pensasse nisso, pela Zé Olímpio? Ou tu não lembrasse? Pensei, mas aí papai estava morrendo. Uhum. Papai morreu em dezembro de 89. E o livro estava publicando no segundo semestre de 89. E ele morava no Sertão. Mas ele soube que você lançou? Soube. E minha mãe descobriu logo cedo que eu seria artista, de alguma forma. Primeiro, porque me matriculou na primeira banda de música que apareceu em Salgueiro. Segundo, porque ela me tratava como artista. Quando as pessoas diziam, mas dona Neném, como é chamada Neném? Mas Neném, por que esse apego tão grande com o Bebé? Ele disse, porque ele não é igual. O Bebé era eu. Porque ele não é igual. Essa era a frase dela. Então, ele sabe que possivelmente estava ali um artista. Não exatamente um escritor, não exatamente um músico, não exatamente um teatrólogo, mas, de qualquer maneira, um artista. E isso foi fundamental na minha vida.